Olá, vamos falar da extinção dos atos administrativos. As formas de extinção dos atos administrativos. Bom, a primeira forma é a extinção natural ou normal. A extinção natural ou normal é a que ocorre pelo fato do ato já ter cumprido seus efeitos. O ato cumpriu a sua finalidade, cumpriu os seus efeitos, então ele é automaticamente extinto. Então imaginemos um ato administrativo que ordena a destruição de determinadas mercadorias estragadas. Então, quando destrói as mercadorias, o ato é extinto. Segunda forma, a extinção subjetiva. É a que se dá pela morte do destinatário de um ato administrativo personalíssimo ou intuito persona. Então a extinção subjetiva ocorre pela morte do destinatário do ato administrativo personalíssimo ou intuito persona. Exemplo, autorização de porte de arma. Se morre o destinatário, extingue essa autorização. Vale lembrar que a morte, ela só extingue atos administrativos personalíssimos ou intuito persona, que são aqueles que não se transmitem. Quanto aos atos administrativos não personalíssimos, que são aqueles que podem ser transmitidos, a morte não os extingue. Neste caso, com a morte, esses atos não personalíssimos, eles são transmissíveis. Eles são transmissíveis aos seus sucessores. Tá? Terceira forma de extinção, a extinção objetiva. A extinção objetiva, ela se dá com o desaparecimento do objeto. Quando o objeto do ato administrativo desaparece, o ato administrativo também ele é extinto. Então imaginemos um ato de interdição de determinado estabelecimento. Então o objeto é o estabelecimento. Se esse estabelecimento for definitivamente desativado, não precisa mais interditar, né? Porque ele já foi definitivamente desativado. Então esse ato ele é extinto. Quarta forma de extinção, caducidade. Caducidade é a extinção do ato administrativo pelo advento de uma nova lei que passa a proibi-lo. Então é isso, caducidade. O ato administrativo ele é extinto por força de uma lei superveniente que passa a proibi-lo. Então imaginemos, existe aí, por exemplo, uma permissão de uso de bem público ali para ter uma banca de jornal na calçada. Então tem lá o seu José, tem uma banca de jornal na calçada da rua Estados Unidos, por exemplo. Tá? Então ele tem lá uma permissão de uso de bem público para ter uma banca de jornal. Daí vem uma lei de zoneamento e proíbe banca de jornal na rua Estados Unidos. Compreenderam? Então é isso, é uma nova lei que passa a proibir o ato. Então daí o ato é extinto. É a caducidade. Quinta hipótese de extinção é a contraposição. Contraposição ou derrubada. O que é contraposição ou derrubada? Ocorre quando um novo ato administrativo se revela incompatível com os efeitos de um ato administrativo anterior. Então, o novo ato administrativo, ele é incompatível com os efeitos do ato anterior e, em razão disso, o ato anterior é extinto. Então, ou se quiser, é a contraposição. O ato anterior é extinto porque surge um novo ato administrativo que é incompatível com ele. Então, imaginemos a exoneração do servidor público. Ela vai extinguir automaticamente os efeitos da nomeação. Tá? Então, se vem o ato da exoneração, os efeitos do ato da nomeação são extintos. Tá? Então, agora, a sexta forma de extinção do ato administrativo é a renúncia. Renúncia ocorre quando o beneficiário do ato administrativo abdica dos seus direitos. Renúncia é isso, o beneficiário do ato abre mão dos seus direitos. Então,
o sujeito foi nomeado secretário de Estado e depois ele renuncia. Então vai extinguir o ato. E por fim nós temos a última hipótese de extinção, que nós temos ainda, que é o desfazimento volitivo. O desfazimento volitivo é a manifestação de vontade da administração pública com o fim específico de extinguir o ato administrativo anterior. Então, é a manifestação de vontade da administração pública com o fim específico de extinguir o ato administrativo anterior. Então, a manifestação volitiva, se quiserem, é o ato administrativo editado com o fim específico de extinguir o ato administrativo anterior. Isso é a manifestação volitiva. O ato administrativo é editado para extinguir o ato administrativo anterior. Então, quais são as hipóteses de desfazimento volitivo? Anulação do ato administrativo, revogação do ato administrativo e cassação do ato administrativo. Então, veja, nas hipóteses anteriores, o ato administrativo ele é automaticamente extinto. Ao passo que no desfazimento volitivo, há um ato administrativo específico para extinguir o ato anterior. Tá? Então, vamos lá. Anulação é a extinção do ato administrativo ilegal. Isso que é anulação, a extinção de um ato administrativo ilegal. Um ato administrativo inválido. Revogação é a extinção de um ato administrativo válido, mas que se torna inconveniente ou inoportuno. É a extinção de um ato por razões de conveniência e oportunidades, que é a revogação. O ato é válido, mas é extinto porque a administração o reputa inconveniente ou inoportuno. E por fim nós temos aqui a cassação. Cassação é a extinção do ato administrativo pelo fato de o beneficiário descumprir as condições legais previstas para a manutenção do ato. Então, repetindo, cassação é a extinção do ato administrativo pelo fato do beneficiário descumprir as condições legais previstas para a manutenção do ato. Então, as hipóteses de cassação somente são aquelas previstas em lei. A lei prevê, para cada ato, né, pode prever as hipóteses de cassação do ato. Então, a cassação é um ato vinculado, porque presentes uma das hipóteses de cassação, a administração deve cassar o ato administrativo. Tá? Então, por exemplo, sujeito com porte de arma, ele é surpreendido embriagado. A embriaguez é causa de cassação, diz a lei. Então, tem que cassar a autorização de porte de arma se o sujeito está embriagado. Tá? É um ato vinculado. Presente os requisitos, presente a hipótese legal, a administração deve cassar. Não existe cassação discricionária. Cassar o ato por razões de conveniência e oportunidade. Não, não existe. As hipóteses de cassação são aquelas previstas na lei e não por meras razões de conveniência e oportunidade. Então a cassação é um ato vinculado, a cassação é um ato sancionatório. Isto é, tem caráter punitivo. Bom, e por fim ainda sobre a extinção, o que é retirada? Retirada é uma expressão, que é o gênero. Retirada significa, abrange as seguintes hipóteses, espécies. Né? Retirada é a extinção do ato administrativo por anulação, revogação, cassação, caducidade e contraposição. Então usa-se esse termo retirada. É o gênero para designar a extinção do ato administrativo por anulação, revogação, cassação, caducidade e contraposição. Bom, vamos falar da anulação, vamos nos aprofundar, né? A anulação nós já falamos, é a extinção do ato administrativo inválido, é a extinção do ato administrativo ilegal. Tá? Então a anulação é isso, é quando um ato administrativo anula outro por ser ilegal, por ser inválido. Então o pressuposto da anulação